Então, beleza. Todo mundo muda agora, eu vou começar. Vamos aproveitar que o Dudu agora está ouvindo e está conseguindo falar. 3, 2, 1... Fala, seus dependentes esportivos, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que chega chapado, de tanto consumir as ligas que estão voltando. Então, chega mais, a galera toda do PZ, menos o Rafa, pois ele ficou caçando Pokémon para o patrãozinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala, Dodô, meu querido. Fala, meu querido, beleza? Como sempre, antes de mais nada, siga o Tailgate Zone nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, Tailgate Zone _BR. E você encontra esse podcast nas principais plataformas, inclusive no nosso queridíssimo YouTube. É isso aí. Fala, Fernandão, bem-vindo de volta. Fala, patrãozinho. Olá, meus queridos camaradas. Muito bom estar com vocês de novo. E vamos falar desses trem aí que tem muita coisa boa. Exatamente, o beisebol voltou, graças a Deus, né, Henriqueta? Boa tarde, como vai o Canadá? Boa tarde, chefinho. Agora o mundo é mais lindo com o beisebol de volta. Quer dizer, mentira, o mundo tá mais lindo não, né? Tá cheio de problema ainda. Tá complicado, pra Paulo Hortência não me censurar. Mas o beisebol pelo menos dá uma alegria pro meu coração de torcedor. Embora dê algumas tristezas e frustrações também pro meu coração de Giants. Para o nosso coração de Giants tá complicado. Bom, saindo do Canadá, vamos para Barbacena. Fala, Matheus, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Barbacena continua na mesma de sempre, há alguns anos. E mais feliz porque estão voltando os esportes. NBA e NHL estão para voltar. E a NFL eventualmente vai voltar. E por último, direto do Rio de Janeiro, fala, Rafik, boa tarde. O beisebol voltou e seu Yankees está ganhando. Ou não está? Oba, oba, meu povo, boa tarde. Por enquanto tá, mas tem bases lotadas, 2 eliminados, tá só 3-2. Por enquanto está, mas daqui a 5 segundos pode não estar mais. Mas é bom ver, iniciar uma nova rotina agora no podcast, que é gravar o podcast, mas com o jogo aqui no mudo, vendo o jogo aqui fissurado. Temos esportes, eu não tinha noção que eu estava com tanta saudade até então, e graças a Deus esse podcast não terá um tom pesado, depois de longas, sei lá quantas semanas. Então vai ter vinheta pra caramba hoje, Paulo Hortência, se prepara. Um giro pelas notícias da semana. Dudu, meu querido, começamos com você então. Primeira nota desse podcast é sua. E é bem interessante, né? Porque enquanto a franquia de Washington da NFL não tem um nome definido, a franquia de Washington, mas no caso o estado de Washington, o time de Seattle da NHL definiu o nome dele finalmente. E é um belíssimo nome, né? Finalmente, né? Agora temos uma nova franquia de NHL em Washington, estado de Washington. Temos agora desde 1975, né, desde o time que fazia parte da saudosa WHL, temos agora mais uma equipe da NHL, o nosso queridíssimo Washington Krakens, ou Seattle Krakens, que é o nome oficial. Então vamos ver, né? Vamos ver como isso vai se desdobrar. A gente comentou um pouquinho também como é que isso seria acrescentando mais um time na liga. Então essa é uma notícia interessante e vai ser bem bacana. Uma curiosidade só a respeito disso é que eles vão mandar os jogos na antiga Key Arena, que foi também a casa do saudoso Seattle Supersonics da NBA, e um dia também já hospedou o time feminino da WNBA, o Seattle Storm. Então vai ter bastante história para contar e vai ser bem interessante. Bom, beleza. E na NFL realmente nada mudou, né? O time de Washington vai ser a franquia de futebol de Washington, né, Matheus? E tem mais coisa mais interessante que isso na NFL, né? Pois é, eles decidiram não ir com nenhum nome, muito provavelmente porque eles querem fazer um processo de rebranding da marca, igual a gente viu do Atlético Paranaense aqui no Brasil.
E fazer isso em 2 meses com certeza ia dar alguma cagada. Aí eles preferiram ir só de Washington FC, sem logo nenhum, e é isso aí. E a notícia que tem é que o Jamal Adams, que a gente falou um tempo atrás, dos Jets, ele foi trocado para o Seattle Seahawks por 2 escolhas de primeira rodada e uma de terceira. E os Jets mandaram o Jamal Adams e uma de quarta. E aí vamos lá, ele é safety. É mais o famoso safety porradeiro, aquele cara que não é tanto para cobrir o fundo e mais para trabalhar no box. 2 escolhas de primeira rodada sai caro demais para mim, porque o safety, o mercado de safety, tem gente que tá deixando o safety bom no mercado e preferindo ir com o safety novo do draft. Não é um mercado que você paga caro. E assim, você gastou 2 escolhas de primeira rodada nele. Só que isso é um negócio que o Dave Chiodini falou no Twitter dele, que é bem razão. O Seattle só tem feito cagada em primeira escolha do draft. Então, você gastar 2 primeiras rodadas num safety é osso? É. Mas considerando que eles iam selecionar um DT de nota de 4ª rodada na primeira rodada, saiu bem justo. Um ar bem maldoso no seu comentário, mas enfim. Continuamos na NFL, que tem muita coisa na NFL, né, Henriqueta? Além dos jogos de pré-temporada terem sido cancelados, tem mais alguma coisa interessante aí que aconteceu? Imagina se você ia ter algum jogador fazendo alguma besteira na NFL, nessa liga que todo jogador ali é exemplo de caráter, de profissional, de tudo, né? O Giants, não satisfeitos com o DeAndre Baker, o cornerback que tinha sido preso na festa lá, que ele tentou roubar as pessoas na festa que ele mesmo estava, né? Não dá para entender qual é a ideia que alguém tem de fazer isso. Teve o kicker, o Aldrick Rosas, que foi preso por um hit and run, né? Quer dizer, ele bateu e tinha uma batida de carro, né? E não ficou para resolver, né? Ele fugiu. E com isso, o Giants, na verdade, ficou só esperando aí para conseguir contratar um outro kicker e aí demitir ele. Então, essa semana contratou o Chandler Catanzaro, que já passou pelo Cardinals, já passou pelo Jets, estava sem clube ano passado, teve até alguns anos bons há um tempo atrás, e demitiu agora o Aldrick Rosas, ou vai demitir, mas é certo que vai já. Não dá para entender o que se passa pela cabeça dos jogadores da NFL. E esse aí é kicker, não dá nem para você dar desculpa de pancada na cabeça, né? Que afeta muitos outros, mas não o kicker, né? Pois é. Bom, mas saindo da NFL, vamos para o nosso querido beisebol que voltou essa semana e não é mais tão quente, né, Fernandão? Mas tem que ser dito, né? Tem jogador aí renovando o contrato e por muito tempo. Já deu uma esfriadinha, mas para o torcedor do Los Angeles Dodgers é uma notícia e tanto, né? Para quem até há umas 3 semanas atrás estava pensando que não veria o Mookie Betts mais jogando com a camisa dos Dodgers, né? Afinal, a gente estava em dúvida se teríamos ou não temporada. Poucas horas antes de acontecer o primeiro arremesso do jogo entre Giants e Dodgers na quinta-feira, foi anunciada a extensão do contrato do Mookie Betts por 12 anos, no valor de 365 milhões de dólares. É uma grana muito boa. Acho que está todo mundo feliz, o Betts está feliz, os Dodgers estão muito felizes e os torcedores dos Dodgers também estão muito felizes. O contrato é muito grande, poderia causar uma certa apreensão pensando aí em futuras free agents e tudo mais, mas o Andrew Friedman, muito inteligente que conseguiu fazer um acerto aí com esse contrato de maneira que ele não pesasse tanto para os Dodgers ao longo desses 12 anos. Então, são 365 milhões de dólares para o Betts, só que de cara já vão haver vários adiamentos, né, pagamentos adiados, que caso ele não fique nos Dodgers, esse valor pode chegar até 115 milhões de dólares e depois serão pagos a partir do ano seguinte ao fim do contrato, que seria de 12 anos. Então, no fundo, o contrato é pesado, a alegria é muito grande, mas pensando aí em conforto na folha salarial para os Dodgers, o impacto não é tão grande.
Eu, como torcedor dos Dodgers, estou muito feliz. Eu fico satisfeito demais em pensar que os Dodgers vão construir um time aí para as próximas temporadas no BBB, né? Bellinger, Betts e Buehler. Acho que vai ser muito legal de ver. Pois é, 2 MVP naquele outfield lá. Que medo dessa bagaça, viu? Pelo amor de Deus. Que passe logo essa época aí, viu? Bom, mas fora isso, além daquele jogo maravilhoso do Kyle Hendricks, o Rafiki, tem breaking news também, não tem? Tem sim, mas vamos por parte. Vamos começar pelo Kyle Hendricks, que fez para mim foi o grande highlight aí do Opening Day da Major League, que foi o primeiro arremessador do Cubs a completar um jogo de Opening Day sem ceder corridas, ou seja, o famoso shutout, desde 1974. Isso é ainda mais impactante numa temporada em que a pré-temporada foi muito curta, de apenas 20 dias. Muitos arremessadores estão limitados, não estão podendo arremessar mais do que 80 ou 90 arremessos por jogo, porque ainda não estão totalmente preparados fisicamente para arremessar sem arremessos. E o Hendricks fez um jogaço de apenas 3 rebatidas, 9 innings e 103 arremessos logo no primeiro jogo, no Opening Day. Foi um jogo brilhante. Porém, questão de 10 minutos atrás, Donald Trump, ele sempre acaba de tuitar de que não irá mais arremessar o arremesso cerimonial no Yankee Stadium no dia 15 de agosto. Explicando, no início da semana, Donald Trump anunciou no Twitter que tinha combinado com o Yankees que ele faria o primeiro arremesso cerimonial do jogo no dia 15 de agosto no Yankee Stadium. Isso é interessante não só por causa da campanha eleitoral que já está rolando nos Estados Unidos, a eleição em novembro, a reeleição do Trump em novembro, como Trump até hoje é o único presidente que está há 3 anos e meio no poder e jamais arremessou um first pitch na Major League Baseball. Então, muitos falavam disso e finalmente parecia que essa marca ia ser quebrada. Porém, depois do Trump escrever isso no Twitter, o Yankees não confirmou a data, mas confirmou que estava em tratativas com o Trump para o Trump fazer sim um arremesso no Yankee Stadium. É muito estranho que o Trump tweete isso minutos depois que Giancarlo Stanton resolve ajoelhar no meio do hino no jogo de hoje. Né? Muito interessante isso. Por fim, eu vou ficar calado a maior parte do podcast, então eu vou aproveitar para falar bastante agora no início. Vou pegar 2 coisas que eu tenho que falar em relação à notícia do Seattle Kraken. Primeiro, que eu vou chamar de Seattle Passed Balls, ou bolas passadas. Para quem não entendeu a brincadeira, Kraken é o apelido do Gary Sanchez, catcher do Yankees, que tem como marca registrada as bolas que ele deixa passar e bate lá na arquibancada. Então, já que não posso falar Seattle Gary Sanchez, vou falar Seattle Passed Balls. E por fim, uma pequena esclarecimento ao ouvinte que não entende direito da geografia americana. O dono brincou com 2 Washingtons que são totalmente diferentes, tá? Um é a capital, cidade de Washington. Ela fica no leste, perto de Nova York, perto de Baltimore, perto da Filadélfia, lá no leste. O estado de Washington, que é onde fica Seattle, é lá no oeste, do outro lado do país, logo em cima da Califórnia. Então são 2 coisas totalmente diferentes, apesar do nome ser igual o Washington. Agora, se você escuta esse podcast, você sabe que tem 2 Washingtons e a gente já brincou bastante com isso. Bom, e só para não dizer que não falamos das flores, a NBA também volta essa semana agora. E Lou Williams vai desfalcar os Clippers por pelo menos 2 jogos aí no começo dessa volta, porque ele teve a grande ideia de furar a bolha da Disney e ir para uma boate, para uma casa noturna em Atlanta. Bom, com isso, ele terá que ficar 10 dias em quarentena e vai desfalcar o time. E eu não sei nem o que falar, é muita estupidez. Eu não sei o que esses jogadores têm na cabeça. Mas enfim. Só pra fazer palmas pro profissional aqui, nem tava na pauta. Saiu a notícia essa semana que o guarde do Kansas City Chiefs, o Laurent Duvernay-Tardif, ele não vai jogar NFL, né, essa temporada da NFL, porque, bom, as pessoas que acompanham devem saber que ele é médico. E um mês depois dele ter ganhado o Super Bowl,
ele estava nos hospitais ajudando no combate ao coronavírus, e ele vai continuar fazendo isso nessa temporada. Então, enquanto a gente vê muita gente fazendo cagada por aí, igual a gente já falou neste podcast, vamos dar um palmas pro profissional que tem essa noção de sociedade que ele tá. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. Grandes salvas de palmas aqui para o nosso querido, para o glorioso Laurent Duvernay-Tardif. E então, depois dessas notas rápidas que acabaram virando quase uma edição inteira desse podcast, vamos agora para o assunto principal desta edição. Ovechkin storming in. Alexander Ovechkin curl and drag to the backhand. He scores! Simply sensational! Bom, então, meninos, chegamos no nosso momento Mãe de Iná e vamos fazer nossas previsões da NHL. Bom, já temos 4 times classificados na Conferência Leste e outros 4 na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals e Philadelphia Flyers, que para mim é uma surpresa e um time que me agrada muito desses 4. Lógico que eu não vou falar que o Boston Bruins e o Washington Capitals não agradam, mas o Flyers para mim é muito interessante. Do lado da Conferência Oeste, St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights e Dallas Stars. Bom, além desses 8 que já estão classificados, tem mais 8 confrontos dessa primeira fase dos playoffs. Então a gente tem Penguins contra os Canadiens, o Hurricanes contra os Rangers, Islanders contra Panthers, Maple Leafs contra Blue Jackets, na leste, e na oeste, Edmonton Oilers contra o Blackhawks, o Predators contra o Coyotes, Canucks contra o Wild, Flames contra Jets, que não é o New York Jets, é o Winnipeg Jets. Se fosse o New York Jets, a gente já podia falar que está desclassificado. Mas enfim, desses 8 confrontos que nós temos, existe alguém que é mais favorito do que um dos outros 8 que já está classificado, Henriqueta? Então, para mim, tem um aí que é um favorito, não favorito, né, mas um possível aí favorito claro, né, que é o Pittsburgh Penguins. O Penguins passou em 5º no leste, né, então ficou para esse primeiro round. Vai pegar o Canadiens, que é de longe o pior time desse round, então assim, tem tudo para ser um confronto fácil. E o Penguins é um timaço, né? O Penguins é sempre favorito ao título. Sempre que você tiver Sidney Crosby e Evgeny Malkin, você tá brigando, tá nas cabeças. E pode ter um round fácil, que não pese, né, para enfrentar depois, que seria aí, eu imagino que seria o Flyers. Tem que ser o Flyers, né? Seria o 4 contra o 5. E vai ser um pega pra capar, né? Ainda mais que são do mesmo estado, são rivais de divisão, rivais estaduais, rivais de tudo que você imaginar. Mas eu acho que o Penguins é esse grande possível surpresa, né? E outro time que eu ficaria de olho é o Toronto Maple Leafs, pelo fato de jogar em casa. Embora não seja um time nas mesmas capacidades aí dos 5 primeiros, né? Bruins, Lightning, Capitals, Flyers e Penguins, mas acho que pode conseguir alguma coisa. No Oeste, eu não vejo, ser sincero, eu não vejo muita gente aí desses outros 8 com chance de surpreender, não. É bom lembrar que sempre pode ter um St. Louis Blues, igual o Blues fez ano passado, né? Que saiu lá de último em janeiro para ser campeão, mas eu não vejo, né, um time com chances assim. Poderia falar do Edmonton Oilers, que passou em 5º, né? Vai ser o primeiro dessa fase e vai jogar em casa também, né? A Conferência Oeste vai ser em Edmonton. Mas eu não vejo esse time do Oilers muito forte. Inclusive, o Blackhawks, que é o 12º, era uma das minhas apostas, sem querer dar spoiler, mas já dando, de zebra nessa primeira rodada. Então, vamos ver. Não sei, acho que no Oeste não tem erro, não. É um desses 4 aí que leva. O Leste tá mais emocionante pra mim. E você, Fernandão? Acha que segue a mesma coisa? Não acha? Alguém surpreende, fora o que o Henrique falou ou não? Tô com o Henriqueta quando ele fala que o Pittsburgh Penguins lá no Leste é um dos times que pode, vindo aí desse playoff, né, do 5º ao 12º, que pode surpreender um dos 4 primeiros. Até porque, pegando o Philadelphia Flyers, que você o vê como surpresa, mas eu acho que é meio que o patinho feio aí dessa história entre os 5 primeiros. Eu acho que a grande questão dos Penguins é o gol, né?
Tanto o Tristan Jerry quanto o Matt Murray são dois caras que estão meio problemáticos, né? O Tristan Jerry terminou aí aquela fase antes da parada da Covid perdendo 4 jogos, né? Tá 0-4. É um cara que não tem experiência de playoff, que é o contrário do Matt Murray. O Matt Murray é um cara que tem muita experiência de playoff, já passou por lá 47 vezes, já ganhou 2 vezes a Stanley Cup, mas vem dando aí um sinal, sei lá, não sei se é idade, não sei se é cansaço, não sei se é estafa mental, mas é um cara que tem também batalhado um pouco aí para reencontrar a boa fase. Mas eu concordo muito com o Henriqueta de que Penguins aí do lado leste é o time que pode surpreender os quatro primeiros. Eu também acho que esse confronto Maple Leafs e Blue Jackets é um confronto bem interessante. Maple Leafs na temporada regular ganhou, né, a série contra o Blue Jackets, apesar de que eu acredito que Columbus tem a vantagem nesse confronto, apesar de estar pior ranqueado, né, ele é o 9º colocado, eu acho que ele pode levar a vitória nesse confronto. Do lado oeste, eu não sei, eu acho que Blues e Avalanche são os 2 times com muita cara de ir até o final. Concordo também com o Henriqueta que Blackhawks pode ser o time que surpreenda o Edmonton Oilers. A gente chegou até a falar aqui, há umas semanas atrás, o Oilers pode ser o time que está ali mesmo só disfarçando, porque na verdade o que ele quer é tentar brigar pela primeira escolha do draft, né? Afinal de contas, essa temporada da NHL vai estar favorecendo um time que vai disputar playoff, vai ser um desses times que vai pegar a primeira escolha do draft. E um outro bom confronto, acho que no Oeste a gente tem, que é Predators e Coyotes. Eu acho que são 2 times que podem, eu não sei se chegar até a final de conferência, mas são times que, na medida que forem avançando, quem eles pegarem vai ter que suar bastante para ganhar dos caras. Então, acho que a gente vai ter bons playoffs. Né? Tem alguns times também que vão aí só por jogar, né? A gente tem Minnesota Wild, que eu não vejo fazendo muita coisa. O Montreal Canadiens também eu não vejo indo muito para frente. Mas quando a gente estiver na segunda rodada de playoff, a gente vai ter bons confrontos. E você, Matheus, tem algum aí desses 8 confrontos da primeira fase que você destaca? Tem alguém que pode surpreender? O que você acha aí? Concorda com todo mundo? É outra visão? Olha, eu vou trazer para cá a defesa do Edmonton Oilers, porque, assim, querendo ou não, o Draisaitl, ele tá sendo um dos melhores jogadores dessa temporada. Eles ainda tem o Connor McDavid, que, assim, deve ser o melhor jogador em atividade hoje em dia, sem dúvida. E eles passaram em 5º e vão pegar um time que não defende bem, que é o time de Chicago, que passou em 12º. Então eu não colocaria tanto como uma aposta de um time que pode cometer um crime. Assim, Edmonton tem lá os seus problemas de ter uma boa primeira linha e sofrer com o resto, mas eu acho que, assim, se fosse para casar meu dinheiro, eu casaria em Edmonton com uma certa consciência tranquila. De jogos que eu acho que vão ser bons dessa fase qualificatória, do lado leste, eu acho que Carolina, o jogo de Carolina Hurricanes e o New York Rangers tende a ser muito bom, porque o Carolina passou em 6º, tá com um time bom, com o Sebastian Aho jogando bem, e do outro lado você tem o Artemi Panarin e um time que não foi tão bem esse ano, mas que melhorou muito na temporada, não tinha ido bem no ano passado e melhorou e consegue chegar, nem que seja nesse tipo de playoffs, para brigar esse ano. Então eu acho que pode ser um jogo interessante, considerando as peças que tem. E do outro lado, eu acho que o jogo a se ver é Edmonton em Chicago, porque, assim, são grandes nomes, grandes equipes, mas eu ainda acho que dá Edmonton
tranquilo. E os Blackhawks ainda perderam o goleirão, né, Henriqueta? Então, eu tava com isso na cabeça, mas eu acabei de ver aqui uma notícia de ontem que ele voltou a treinar já. Então, na verdade, vamos ver, né? Se ele perdeu o training camp inteiro, o Corey Crawford, mas voltou a treinar, então acho que ainda tem esperança aí pro Blackhawks, porque tinha até comentado, né, fora do ar, se o Crawford não jogasse, acabou a série. Né? Sem goleiro não tem série. E a vantagem do Blackhawks é exatamente a experiência. É um time muito experiente, né? Eu diria que até velho, mas assim, quando você tem o Patrick Kane, Jonathan Toews ainda, né, no auge, tem o Duncan Keith, tem o Corey Crawford, que já passaram do auge, mas ainda jogam, né? E você precisa deles, você precisa dessa experiência para ter chance de ganhar do Oilers, até porque, como o Matheus falou, o Oilers, além de ter essa primeira linha, quer dizer, só ter a primeira linha, né, é um time que é muito bom lá no topo, que é o Leon Draisaitl, é um nome muito difícil de falar, gente, desculpa, Draisaitl, e o Connor McDavid, né, e aí tem o Ryan Nugent-Hopkins, mas depois disso, é um time muito, muito raso, né, falta gente e falta experiência também, são jogadores bem novos. Talvez o James Neal seja o mais experiente aí, mas não é lá essas coisas. E goleiro também é um grande ponto de interrogação aí pro Oilers, né? Tem o Mikko Koskinen e o Mike Smith, né? Mas nenhum dos dois foi tão bem assim esse ano. Então eu vejo uma vantagem aí pro Chicago se o Corey Crawford jogar. Então vamos ver. O Chicago depende disso e depende do Duncan Keith estar inteiro e aguentar na primeira linha muito mais minutos do que um jogador normal. Inclusive foi assim que Chicago foi campeão em 2015, com o Duncan Keith jogando, se eu não me engano, 28 minutos por jogo. Foi quase metade do jogo durante os playoffs. Ele terminou destruído, mas assim, Chicago só tinha 2 linhas de defesa já em 2015, já era uma defesa rasa, né? E foi com o Duncan Keith até o fim, segurando do jeito que deu. E vai ser assim, para ganhar do Oilers, vai ter que ser isso. Focar nas 2 linhas de defesa e na experiência. Bom, vamos ver. Com Crawford tem jogo. Sem Crawford já era. Vitória do Oilers. Dodô, conhecendo você, como eu já conheço há um bom tempo, eu sei que você enxergou algum jogo aí nesses 8 que ninguém falou até agora. Então é a sua hora de brilhar, meu querido. Não, pior que nós estamos, acho que até alinhados, assim. Na Conferência Leste, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, porque principalmente na avaliação que eu fiz, de times que são meio que os azarões, assim, né? E eu acho que Hurricanes e Rangers vai ser um jogo bem interessante. Os Hurricanes têm um time que ficou saudável antes da pausa, né? Se manteve saudável, teve poucas lesões. Tem um controle de posse de bola muito bom, né? O controle do puck, que é excelente, é muito bom. A linha de fundo também é muito bem trabalhada, assim, é um ataque muito perigoso, que é bem interessante. Os Rangers também têm essa característica, né? Tem aquele jogo de profundidade no gol que é bem interessante. O Artemi Panarin fez uma temporada excelente, né? Um nível altíssimo. Então pode ser um jogo bem corrido, né? Pode ser um bombardeio de ataque, pode ser bem interessante. Na Conferência Oeste, acho que até o Matheus falou isso, eu acredito que os Predators e os Coyotes também vão fazer um jogo bem interessante. Os Predators não tiveram uma temporada muito assertiva, eles ficaram abaixo do top 10 das equipes de ataque e defesa, mas é um time que se inflama, né? Consegue sobressair na raça, que é legal de ver também. E os Coyotes têm uma vantagem também de ter ficado saudável, né? O time praticamente todos, os principais jogadores ficaram saudáveis, e tem 2 goleiros ótimos, né? O Darcy Kuemper e o Antti Ranta, que são ótimos goleiros, são goleiros muito bons. Talvez não seja um melhor time para chegar até o fim, mas dentro dessa avaliação de azarões que tem certa qualidade, eu acredito que esses 2 jogos serão talvez os mais interessantes. E no mais, assim, eu acho que os que vocês pontuaram também, Edmonton
enfim, são todos jogos também que fazem muito sentido. E outra avaliação que é bem interessante é quando se olha para os principais contenders aí para vencer a Stanley Cup, olhando principalmente para os Bruins e para Tampa Bay, olhando a média de idade dessas equipes. Então, essas equipes que vêm como os azarões têm uma média de idade mais baixa, e até alguns especialistas americanos eles acreditam que talvez isso vá fazer falta lá na frente, de ter não só uma equipe com experiência, mas também aguentar o tranco lá no finalzinho. Você acabou puxando um assunto que eu queria até falar com o pessoal mesmo. Você falou já de Boston Bruins, Tampa Bay Lightning como favoritos aí, né? Eu queria saber de vocês se é isso mesmo, né? Ou se a gente tem outros. Porque eu falei dos Flyers, o Fernandão falou que é o patinho feio desses 4 primeiros no leste, mas o Flyers é um time que foi basicamente remontado esse ano, com técnico novo, jogadores trazidos de um monte de lado aí, e, tá em 4º no leste, né? Então é um time que joga bonito, joga bem bonito. Será que é só esses 2 mesmo, ou tem mais coisa aí realmente que pode surpreender, Rafik? Claro que pode surpreender, gente. Tá todo mundo parado há 3 meses sem jogar hockey. Tudo aquilo que a gente viu na temporada, esquece. A gente vai ter que ver um novo time. Quem sofreu, quem não sofreu com a parada, como é que ficou o entrosamento do time, quem voltou melhor, quem não voltou melhor. Claro, o time bom no papel vai continuar sendo bom, mas será que ele vai estar tão redondinho como estava antes? Será que ele vai estar tão superior? Será que não caiu um pouco o nível? É claro, tudo que a gente for falar aqui é especulação, mas a probabilidade de ter mexido bastante nessas peças de antes da paralisação é muito grande. Não dá mais para dizer, pelo menos sem antes ver os primeiros jogos da temporada, que o Boston Bruins é espetacularmente favorito em relação aos outros, como era antes da paralisação. E tem mais, tá todo mundo sem ritmo de jogo. Será que os times que passarem dessa fase inicial classificatória vão ter alguma vantagem nos primeiros jogos contra os top seed, porque eles estão com ritmo de jogo melhor do que os top seed que ficaram descansando só mais tempo? Só o jogo real vai poder nos responder essa pergunta. Não tem mais como ficar fazendo previsão aqui nesse jeito. Pô, mas toda vez eu quero fazer previsão, alguém dá porrada em mim? Que é isso, hein? Não, e isso aí o Rafik levantou até, acho que 2 pontos importantes nessa análise, né? Um é que a NHL tentou amenizar a falta de ritmo do melhor jeito possível, que é fazer um mini grupo entre os 4 primeiros de cada lado. Então, enquanto os outros estão jogando aí os jogos que valem mesmo, os 4 primeiros de cada lado vão estar jogando entre si para manter o ritmo. E eu acho que isso é essencial, porque senão, isso que o Rafik falou, ia se fazer valer muito, e era capaz dos times que vêm dessa primeira fase passarem o trator. A gente vê muito isso no beisebol, quando um time vence uma série por 4-0, né, nos playoffs, e o outro vai até 7 jogos. E muitas vezes o que vem de 7 jogos também atropela o de 4. E isso não tem ninguém ali sem ritmo de jogo. Isso é uma diferença de, digamos, 5 dias ali. Então, eu acho que isso é essencial. Mas a NHL fez o que deu, né? Fez o possível. Que é esse mini grupo aí entre os 4 para manter eles com ritmo. O outro ponto que o Rafik falou é na questão de ver como cada time volta. Isso realmente é essencial. E isso, na minha visão, atrapalha aos times que vinham embalados antes, porque esse embalo já acabou, obviamente, e aos times que vinham que estavam jogando acima do seu potencial, que era muito mais a coesão do que o talento, sabe? Ou jogavam com o apoio da torcida, né? Times que têm menos talento e mais qualquer outra coisa. Eu acho que uma parada dessas, ela beneficia muito o talento, ou a experiência também, mas principalmente o talento. E a gente viu isso muito no futebol. No futebol, quando voltou agora na Europa, muitos dos times pequenos que vinham embalados caíram. Muitas brigas por título que estavam apertadas, o time grande disparou. E mesmo não só o time grande, por exemplo, na Itália, a Juventus atropelou Lazio, Inter e Atalanta. Inter e Lazio são times grandes, mas a Juventus tem um time muito mais talentoso
disparou depois que recomeçou o campeonato. O Bayern de Munique na Alemanha, o Leicester, que estava em segundo na Inglaterra, caiu. Então, assim, a gente viu isso, os times pequenos sofrendo muito mais do que os grandes. Ou, no caso, os menos talentosos do que os mais talentosos, né? Então, acho que isso, vamos ver, acho que tem a chance de favorecer quem tem mais talento, como o Boston, o Tampa Bay, o Washington Capitals e até o Pittsburgh Penguins, né? Eu queria até retomar algumas coisas que foram faladas aí pelo Dodô, Henriqueta e o Rafik. O confronto de Rangers e Hurricanes, né, é bastante interessante porque são dois times fortes, e uma coisa que me chama muita atenção é que durante a temporada regular, Rangers bateu de 4-0 Hurricanes, né? É claro que a temporada regular já se foi, os caras ficaram aí 4 meses parados. Esse histórico de 4-0 talvez nem represente muito mais, mas eu acho que Rangers traz consigo uma certa esperança justamente por ter conseguido esse feito durante a temporada regular, né? Bater de 4-0, vencer a série com autoridade, como eles fizeram, pode ser algo interessante. O que o Henriqueta falou sobre os Blackhawks, né, que é um time que traz muita experiência, e são os caras que estão lá até hoje, né? Os caras que foram campeões e que estão lá até hoje. Eu acho que para essa primeira rodada contra Oilers é possível passar e até passar com certa tranquilidade. Acho que um 3-1 aí não é difícil. Mas o que eu fico pensando é o quanto de fôlego esses caras vão ter para séries um pouco mais longas. Talvez aí um 4-3, 4-2, eu não sei se os caras vão ter tanta força assim. Eu vejo o Blackhawks muito parecido com o Kings, né? Vou puxar aqui para o meu lado, porque eu sou torcedor dos Los Angeles Kings, que é um time muito bom, mas que envelheceu mal. O Blackhawks é um time muito bom, mas que está envelhecendo mal também, né? A gente sabe que eles só estão aí no playoff porque foi feito um arranjo pela NHL para poder enfiar os times lá em posições mais desvantajosas. Com relação a Hurricanes, eu acho que tem um cara que é fundamental, que é o Sam Vatanen. Um cara que foi trocado, trazido aí há pouco tempo. Um cara que ainda não se encaixou muito bem no Hurricanes, mas é um bicho que, se conseguir fazer o que ele sabe fazer, pode trazer muita coisa boa para o time de Carolina. Falando sobre o que o Rafik e o Henriqueta falaram, só corrigindo o Henriqueta rapidinho, porque como torcedor da Juventus, a Juventus tá deplorável, gente. Só que tem gente que tá mandando bem. Por exemplo, a Atalanta na Itália, o Manchester United na Inglaterra conseguiu uma arrancada aí para a Liga dos Campeões. E isso daí a gente vê muito, que não saber impor o ritmo. Porque o que acontece? A Juventus, por exemplo, ela fazia 2 gols e tomava 3 em 10 minutos, porque o ritmo do Sarri é muito alto, de pressão alta, o time cansa em 10 minutos e toma 3 gols em 10 minutos, como aconteceu contra o Milan, por exemplo. Mas já a Atalanta, que há anos tem jogado em alto ritmo, por isso faz muito gol e toma muito gol, parece ter se dado melhor nessa volta. E eu tô falando isso porque eu acho que quem vai acabar voltando bem, vai acabar voltando melhor, é quem impõe um ritmo de jogo assim mais assertivo, um ritmo de jogo, não vou falar descontrolado, mas tem um ritmo mais acelerado, porque esse time ele já está acostumado a jogar nesse modo e ele não precisa de aqueles poucos jogos para poder entrar nos eixos, rolar química entre os jogadores e poder controlar o jogo. Então eu acho que esses times eles vão se sair melhor nessa volta para os playoffs. Patrãozinho, deixa eu só retomar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar naquela minha outra intervenção, que é esses jogos que vão acontecer entre os 4 primeiros colocados de cada uma das conferências, né? Eu acho que é legal para poder manter os times em ação, de certa forma ganhar uma
ritmo de jogo. Vai haver até um tanto de competição, né? Porque dependendo de como cada um aí conseguir evoluir ao longo dessas partidas, uns contra os outros, pode ser que alguém consiga roubar uma posição aí para cima um pouco. Só fico pensando o quanto esses caras vão querer de fato disputar os jogos uns contra os outros e sujeitar algumas das suas principais figuras a alguma contusão, alguma coisa assim. Vai ser legal pelo ritmo de jogo para eles, mas eu não sei se eles vão jogar com tudo essas partidas. É um ponto a se pensar também, realmente. Vocês acabaram destrinchando bastante, viu, galerinha? Eu achei que vocês iam ser mais pausados, mas vocês acabaram falando bastante coisa. Só um ponto aqui que vocês esqueceram de falar, e eu gosto do caos, vocês muito bem sabem disso. Quem é o time que entrou aí só para cumprir tabela e vai cair fora rapidinho? Bate-bola, jogo rápido, gente. Dodô. Dallas. Montreal Canadiens. Arizona Coyotes. O GM acabou de pedir demissão hoje. Eu sigo o Fernandão, Montreal Canadiens. E você, Rafik? Vou jogar contra a minha própria casa, New York Rangers. Não tem que... Todo mundo vai discordar do Rafik, né? Por favor. Pode abrir todo mundo do mudo aí. Fala mesmo. O Rangers tá tão no modo dane-se que a principal, não é a principal estrela, mas digamos assim, a principal revelação do time ficou na Finlândia e o próprio time falou, fica na Finlândia e só volta pro ano que vem. Assim, eu acho que os Rangers, eles não estavam preparados pra ir pros playoffs esse ano. Essa é a verdade. Eles estavam do tipo assim, não, pô, vamos reconstruindo o time e tudo mais. Aí surgiu essa vaga nos playoffs e eles ficaram meio do tipo, a gente não queria tanto. E aí eles vão jogar. E o que eu acho que foi o Dodô que falou no comecinho, o Panarin tá jogando pra cacete esse ano. O Panarin e o Zibanejad, né? Tá, acho que dá jogo pro Rangers. E pegou o Carolina Hurricanes, que sem querer ser grosso, mas pegou a mamata da primeira fase. Entre os, né? Se você tá vindo de baixo para pegar os de cima, eu acho que pegou mais fácil. Pegou o que tá jogando acima do que devia. Eu ia só falar que o Rafik tá querendo quebrar a banca, né? O cara que aposta em quem ninguém tá apostando para poder ganhar todo o dinheiro. É interessante. Palpites até que diferentes. Gostei. Melhorou agora, hein? Então tá, mais uma vez, o bate-bola, jogo rápido, antes de eu chamar as dicas. Qual é o jogo que não pode se perder entre esses 8? Agora vocês falaram um monte de jogo. Vocês falaram um monte de time. Eu quero saber qual o jogo que ninguém pode perder. Ninguém pode perder. Cara, a gente tá sem esporte há muito tempo. Tenta ver todos. Ver VT, rever o VT 2, 3 vezes, porque dá pra ver todos tranquilo, cara. Vai ter um monte de coisa ruim aí, mas a gente tá tanto tempo sem que vale a pena ver tudo. E você, Fernandão? Pô, patrãozinho, eu assim, no leste eu quero muito ver esse Hurricanes e Rangers. Eu acho que essa é uma série que ninguém pode perder. E no oeste, cara, eu quero muito ver Oilers e Blackhawks. Eu quero sentir se Oilers vai ser um contender e ver o quanto de fôlego o Blackhawks ainda tem. Olha, eu tô com o Fernandão nessas duas séries, essas são as duas mais empolgantes aí de cada lado, mas então só para falar de alguns que a gente não falou, né? Calgary Flames e Winnipeg Jets, que são o 8 e o 9 ali do oeste, e são dois times que jogam bonito, são dois times bons, com bastante gente promissora. Tem o Jets, tem o Mark Scheifele, o Blake Wheeler, Patrick Lane, Kyle Connor. O Flames tem o Johnny Gaudreau, que é um baixinho que joga muito. O Matthew Tkachuk, filho do Keith Tkachuk, que é uma lenda, né? E tem o Mark Giordano, veterano. Eu acho que vai ser uma briga bem boa desses dois times aí. E são dois times que estão sempre por ali. Nunca chegam lá no topo, mas estão sempre jogando bonito, sempre dando trabalho. Então acho que vai ser bonito o confronto. E você, Matheus? Alguma coisa diferente ou você vai ficar mantendo aí também? Vai ficar em cima do muro e manter o que todo mundo falou? Eu acho que um confronto que não dá pra perder é o Toronto Maple Leafs contra Columbus Blue Jackets, porque de um lado você tem o Pierre-Luc Dubois e de outro você tem Auston Matthews, o bigodinho. Então são dois bons times e eu acho que vai ser um jogo meio eletrizante para se ver. Então
Se tem um jogo que vai ser muito bom e que tem que ver, é esse daí. Ô, Rafik, eu tô vendo aqui no chat que você combinou com o Dodô, né? Você também acha que tem que ver todos, né? Ao contrário, na verdade, se eu fosse dar uma dica pro nosso ouvinte, é para não assistir nenhum mesmo e ver a MLB, que é muito mais legal. Mas, porque, sinceramente, e olha que os jogos de temporada regular da Major League não estão valendo absolutamente nada esse ano, depois da mudança de regra, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, se for para citar um jogo, se eu tiver que citar um jogo, eu ficaria com o Henrique, estaria do Calgary Flames. Flames é aquele time gostoso de... Não é um time bom, não é um time favorito, mas sabe aquele time gostoso de ver? Aquele time que joga e deixa jogar? É o Flames, eu acho ele bem legal. Rafik, que história é essa que a gente vai dar mais notícia aí? Não entendi. Como eu tava falando antes, a Major League deu uma de federação de futebol do Rio de Janeiro e mudou a regra faltando meia hora para começar o campeonato. Né? Para quem não sabe, essa semana os times se reuniram junto com os jogadores e todos chegaram a um acordo que esse ano os playoffs da Major League terão 16 times. É isso mesmo. 16 times. E sabe o que é o pior de tudo? Você jogou pra caramba. Foi a melhor campanha da sua liga. Sabe qual vai ser a sua vantagem? Praticamente nenhuma. Então, virou praticamente o playoff da NBA e um playoff da NHL. 16 times, um contra o 8 de cada, porque 8 de cada liga, né? 16 no total. 1 contra o 8 da liga, 2 contra o 7. E a primeira rodada, acreditem se quiser, vai ser uma melhor de 3 jogos. Apenas 3 jogos. Ou seja, o 1 vai enfrentar o 8. Se o 8 ganhar os 2 primeiros jogos, o 1 está eliminado. Acreditem se quiser. Depois dessa primeira rodada, aí voltamos ao normal. Division Series, Championship Series e outros Series. Tudo dividido em melhor de 5 e as outras duas em melhor de 7, como já era antigamente. Não tem o jogo wildcard esse ano, porque a série wildcard vai ser essa melhor de 3 com 8 séries. Mas é isso. Então, assim, infelizmente, a temporada regular da MLB não tá valendo de bulhufa nenhuma, praticamente, porque qualquer time com 30 vitórias e 30 derrotas vai entrar no playoff, muito provavelmente. A não ser que uma catástrofe aconteça. Um time de 30-30 deve entrar nos playoffs. E o pior, um time de 30-30 vai entrar nos playoffs. E se tiver um duo como, sei lá, Scherzer e Strasburg, vira favorito contra o número 1, se o time número 1 for um time que não tem uma rotação tão forte no topo. Não dá para entender, mas é isso. Essa temporada, além da temporada já ser curta, já ser uma temporada diferente, ainda criaram esse jogo de azar que é essa primeira Rafik, rodada. Querido melhor de palestrinha, 3, entendo a sua indignação, mas não entendo a preocupação. Será que chegaremos nos playoffs? E os cruzamentos vão ser olímpicos, dia da edição né? Então, desse podcast, tivemos a confirmação de que 8 jogadores e mais 2 técnicos do Miami Marlins testaram positivo para o corona. Um surto se espalhou por toda a sede do clube, e já foram relatados 14 casos nos últimos dias, segundo fontes do jornalista Jesse Rogers, da ESPN americana. Com isso, os duelos entre Marlins e Orioles já foi adiado. Além dele, Yankees e Phillies também tiveram jogo adiado, uma vez que os Marlins tiveram jogo com os Phillies no domingo. A coisa está feia, e começam a surgir boatos de cancelamento da temporada. O beisebol é lindo, mas as pessoas que estão gerenciando ele querem estragar a qualquer custo. Que atrapalhada dessa MLB, hein? Vamos ver o que acontece. A MLB virou NBA, do jeito que o Rafik odeia. Que delícia, né, Fernandão? Pior do que isso, patrãozinho. Virou Campeonato Carioca, como o Rafik disse. Agora nós não temos mais Roberto Manfredo, nós temos Roberto Caixa d'Água Manfredo. Para quem não sabe quem é Caixa d'Água, aos livros. Vocês saberão. É isso aí. Bom, então eu vou chamar, antes de ir aos livros, porque sempre tem livro nessas dicas, vamos para as dicas, vai? E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, Matheus, eu vou começar por você hoje, porque assim, após Emocore for Dummies, o que vem por aí? Bom, depois de vocês serem mais introspectivos,
e emocionais com suas canções, gente, eu vou passar um documentário, uma série documentário, para vocês verem como as coisas nos Estados Unidos são meio pra lá esquisitas. Chama Wild Country, tem na locadora vermelha, é da locadora vermelha no caso, e conta a história do Rajneesh, Bhagwan Rajneesh, que é um líder espiritual que se instalou no Oregon na década de 80, e lá conta várias coisas, e ali você vai vendo como a liberdade nos Estados Unidos não é tão liberdade assim, como as leis dos Estados Unidos não são para todos, né, digamos assim, como elas não são tão claras e não têm os seus valores tão bem definidos como eles gostam de colocar, e como, por exemplo, eu fiz essa associação com um amigo meu que já viu que era um monte de gente branca fazendo isso, e em uma hora eles até pegam em armas. E é o que eu falei com eles, que se fosse uma comunidade negra, a polícia já tinha fechado lá em 2 semanas. E eles duraram alguns anos. Então, pra vocês verem como que as coisas nos Estados Unidos não são tão simples quanto parece, e não são tão certas como eles gostam de falar. Locadora vermelha. Padrão Globo de nomenclatura. Eu me perguntei aqui o tempo inteiro o que seria locadora vermelha, viu? Eu não sei o que é esse troço, não. Gente, todo mundo se refere à Netflix como locadora vermelha. Paga nós. Bom, Henriqueta, dá sua dica aí, vai. A minha dica é para vocês assistirem a 5ª temporada de Last Chance U. Eu não posso dizer que eu já assisti, porque ela vai ser lançada na terça-feira, dia do lançamento do podcast. Mas Last Chance U muda de universidade ou de college, né, de novo. E agora eu tô bem ansioso, vai pro Lane College, em Oakland, na Califórnia. E não só Oakland tem uma história muito legal em relação a... É uma cidade que já sofreu muito com violência, com racismo, com todos os problemas que afligem a sociedade americana. Então acho que pode ter histórias muito legais lá. E principalmente, eu quero que todo mundo fique de olho no técnico, o John Bean. Porque ele tem cara e jeito pelo trailer de ser uma pessoa que vai ficar todo mundo apaixonado por ele nessa temporada. E que vai ser um ótimo contraste aos últimos 2 treinadores, né, das outras 4 temporadas anteriores. Foi uma das coisas que mais me incomodou nas temporadas. O Bud Stevens, das 2 primeiras temporadas, é um daqueles técnicos padrão americano que grita pra cacete, xinga todo mundo, né? Acha que tá sempre certo. Um estereótipo de técnico de futebol americano. E o Jason Brown fazia o papel de fingir que era mais família, mais amigão de todos, e se provou ser mais mau caráter ainda, ser um babaca maior ainda. Então, eu tô bem na expectativa para ver o John Bean e o Lane College, que foram campeões estaduais em 2018. Então, acho que pode ter uma história bem legal aí nessa temporada. E vai ser a última temporada do Last Chance U como a gente conhece, porque ano que vem eles vão pro basquete. Ano que vem começa o Last Chance U Basketball. Acho que vai ser muito legal também, porque eu, pelo menos, sei muito pouco dos junior colleges do basquete. É uma coisa que é muito característica no futebol americano e até no beisebol, os community college. Mas no basquete, eu, pelo menos, sei muito pouco. Por fim, Lane College, que é esse college que vai ser dessa temporada, é onde passou o C.J. Anderson, o running back que já foi do Broncos, do Panthers, e teve um bom sucesso aí na NFL. Bom, agora vem o cara que reclama de ser o primeiro, mas hoje queria ser o primeiro, e de castigo ficou em terceiro. Sua dica, Rafik. Eu queria ser o primeiro que a gente tinha combinado, a gente mudou a combinação aqui. Mas na verdade essa dica do Henrique me fez lembrar de outra coisa. Será que esse ano a gente vai ter Hard Knocks da NFL? Acho que não, né? Porque com essa confusão do corona, vão botar mais gente no vestiário à toa, né? Uma pena, porque a série era bem legal. Mas a minha dica não tem nada a ver com isso. A minha dica é um pouco mais séria. Hoje, no dia que a gente está gravando o podcast, 26 de julho, se estivesse vivo, um grande economista brasileiro, Celso Furtado, faria 100 anos. E para comemorar essa efeméride, a Folha de São Paulo fez uma matéria muito legal
exaltando o legado de Celso Furtado. Para quem não sabe, Celso Furtado foi justamente o economista que abriu aqui no Brasil a linha mais keynesiana da economia, aquela linha que se opõe aos ultraliberais econômicos. Ele sempre estava no campo oposto das discussões econômicas que Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen, na época da ditadura militar. E o certo seria aqui, em homenagem ao Celso Furtado, eu indicar aqui o Formação Econômica do Brasil, que é o melhor livro dele, é o livro mais vendido dele, e que ele explica historicamente como se formou a economia brasileira e por que simplesmente o liberalismo aqui nunca vai dar certo, pelo menos não do ponto de vista de desenvolver o país. O livro é maravilhoso, mas como eu tenho como filosofia que não adianta eu indicar livro que ninguém vai ler, eu fico apenas com a matéria da Folha, que todo mundo lê em 10 ou 15 minutos, e se alguém gostar, se alguém se interessar, eu recomendo fortemente que leia Formação Econômica do Brasil. Foi o livro que me modificou economicamente, e eu que sempre tinha sido um liberal econômico, me tornei um keynesianista depois de ler esse livro. Impressionante, hein? Impressionante, com C, claro. Fernandão, sua dica. Eu quero reforçar aí a dica do Rafik e pedir que, por favor, leiam o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, pelo menos para a gente poder entender a diferença entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico, que é algo que a gente precisa entender muito bem. E na esteira dessa dica maravilhosa que o Rafik deu, eu vou fazer também uma indicação de livro de outro consagrado sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes. Vou indicar o livro A Revolução Burguesa do Brasil, que analisa, né, de fato, o processo de formação do Brasil enquanto nação. É uma análise sociológica profunda que ele faz desde o processo de independência do Brasil, lá em 1822, até chegar no golpe militar, em 1964, e mostrar o paradoxo que foi o papel da burguesia nesse processo de construção do Brasil enquanto nação. A burguesia acabou abrindo mão do seu papel de conciliador entre a Revolução Econômica e a própria Revolução Nacional e deixou esse espaço para o Estado tomar conta, que fez com que a gente hoje tenha um Estado que é burguesia, uma burguesia que quer ser Estado, e que isso acaba causando uma confusão profunda do ponto de vista econômico, muito bem trazido aí pelo Celso Furtado, e sociológico, sobretudo em análises feitas pelo Darcy Ribeiro, lá no Povo Brasileiro, e também do Florestan Fernandes aqui, da Revolução Burguesa do Brasil. Só para complementar a dica do Fernandão, já que eu não ia dar essa dica porque é um livro muito, muito denso, mas se quem quiser ler um outro livro tratando do mesmo problema com outro ponto de vista, mas que em muito ponto bate com esse do Florestan, Os Donos do Poder, de Raimundo Faogo, que também é muito interessante e trata do mesmíssimo tema. Dudu, eu tô curioso pela sua dica agora. Novamente eu vou de documentário. Ele é de 2017, ele é chamado City of Ghosts. Ele foi dirigido pelo Matthew Heineman, que foi vencedor do Emmy já foi indicado ao Oscar. Esse documentário ele conta a história de alguns ativistas na Síria, né, no ano de 2014, que resolveram, civis, né, eles resolveram cobrir todo tipo de atrocidade, todo tipo de violação aos direitos humanos que aconteciam durante a ocupação do ISIS, né, na Síria, nesse período. O que é bem interessante é que, além da coragem, né, que eles tinham, um ponto forte desse documentário é que boa parte de todo esse movimento de cobrir a guerra, de relatar esses problemas, e inclusive a mídia internacional veiculou bastante conteúdo desses jornalistas, eles tinham um principal objetivo de conseguir desmistificar a ideia de que os sírios cristãos eles estavam de acordo com a ocupação do ISIS, né? Que no caso da Síria era o ISIL, que era um braço do Estado Islâmico iraquiano, né? Um levante do braço do Estado Islâmico no Iraque. Então é bem interessante. Majoritariamente esses jornalistas eles eram muçulmanos, né? eram
islâmicos e tinham principalmente essa vontade de conseguir salvar o povo cristão do seu país, né? E principalmente relatar todo tipo de violência que ocorria durante a guerra. Então, é um documentário extremamente interessante que vale muito a pena ser visto. Muito bom. Usem a locadora vermelha, tá vendo aí? A locadora vermelha, né, Dudu? Não, tem um detalhe, eu acho que esse documentário você vai encontrar no Prime Video. Ah, tá. Bom, não é locadora vermelha, então. É locadora azul. Ou na Prime Video. Ah, na locadora... que pago, eu chamo até de Bombril, se eu quiser. Bom, enfim, a minha dica. Eu vou pra música, eu vou pra live que aconteceu ontem, que é do Brasa. Brasa é uma banda que se formou com a maioria dos integrantes que era do For Fun. Depois que um integrante cabeça de bagre saiu, eles formaram o Brasa e o Brasa ficou muito bacana. Música sempre é bom, sempre alivia o estresse. E eles têm um estilo, eu acho que eles trazem muita brasilidade, assim, para o som deles. E aí eu acho legal. Rolou ontem, eles colocaram alguns depoimentos de pessoas que são próximas a eles também, no meio das músicas. Então, assim, entre os destaques que eu colocaria a música We Are Terceiro Mundo, Qual o Rosto de Deus, Exército Sem Farda e Pedro Pedreiro Cansou de Esperar, eu colocaria para vocês observarem o depoimento do Eduardo Marinho entre as primeiras músicas. E se você não sabe quem é Eduardo Marinho, mais um motivo para você assistir e ver o depoimento desse cara. E essa fica sendo a minha dica, a live de ontem de 3h30 do Brasa. Eu acho que vocês vão gostar. E é isso, por hoje é só. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. E vou repetir um negócio que eu esqueci de falar na semana passada. Na verdade, eu tive que cortar por causa do tempo. A vida com amigos como vocês fica muito mais fácil. Só faltou o Rafa aqui porque... Bom, a Paulo Hortense vai falar o que o Rafa tá fazendo depois. Então, aquele efusivo abraço, meus queridos. Um abraço para todo mundo, gente. E tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Para quem acredita em Deus, fiquem com sua entidade. Para quem acredita. E quem não acredita em nada, fique bem e é isso aí, tudo de bom para todo mundo. Valeu, galera, grande abraço. Vamos ver beisebol, vamos ver hockey daqui a pouco, basquete também. E espero que quando vocês ouvirem esse podcast, o Giants já esteja na liderança da divisão. Até mais, gente. Vamos ver beisebol, mas assim, vamos tentar controlar a emoção, porque não adianta você ficar desesperado pelo seu time, porque ganhar ou perder nessa temporada regular não vai valer de bulhufa nenhuma. Vai todo mundo pro playoff. Fale por si mesmo. Meus camaradas, deixo o meu abraço para todos vocês. O meu beijo instalado na orelha de cada um. E dizer sempre que um passo à frente já não estamos mais no mesmo lugar. O problema é que a gente dá um pra frente, dois pra trás e piora a situação, né, Fernando? Só passo à frente, nada de passo atrás. É isso aí, Dodô, vencemos mais um. Tem tanto buraco que é melhor nem andar. Vencemos mais um. Senhores, muitíssimo obrigado pela companhia, como sempre. É isso, se você puder, esportivo. Você que está ouvindo, fique em casa. Se você sair, use máscara. Não é na garganta, não é no pescoço, é no rosto. Hoje foi leve, né? E, as ligas favor, voltaram e vai ter esporte pra caramba rolando até o Natal. Seja então feliz, nada de muito abraço. discurso aqui. Vamos ver uns joguinhos. Grande abraço e até semana que vem. Já tô cansada de interpretar problemas desse Brasilzão. Então, me despeço com o papo de sempre, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, se sair de casa use máscara, pombas, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário em semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem-os de luz no cotovelo de vocês.